estamos aqui para mais uma aula importante da matemática básica. Vamos estar resolvendo alguns exercícios sobre conjuntos numéricos. É importante esse conteúdo, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Então vamos à aula. Bom, esse conteúdo pertence a conjuntos numéricos, um conteúdo importante da matemática básica. Vamos realizar alguns exercícios referente ao conteúdo. Então vamos lá? Bom, aqui tem o seguinte: indique na reta numérica a posição dos números destacados. Então temos esses números aqui e temos que localizá-los na reta numérica. Muito bem. O primeiro aqui, o primeiro número é essa fração aqui, 1 sobre 2. 1 sobre 2, se você fizer uma conta rápida aí na sua calculadora, se você pegar o 1 e dividir por 2, ele representa o 0,5. É importante quando você tiver uma fração e tiver que localizá-la na reta numérica ou no plano cartesiano, se você tiver uma fração, é importante você passar ela para a forma decimal, para que então você consiga visualizar melhor. O 0,5 está entre o 0 e o 1. Então, eu não vou escrever dentro do quadradinho, porque é mais fácil aqui, né? Eu vou só fazer uma setinha. Então, exatamente aqui. O 0,5 está exatamente na metade da distância entre 0 e 1. Portanto, é exatamente nesse quadradinho. Ok? Agora vamos para o próximo, 2,75. Veja, ele é um número já decimal, ok? Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ele é um número decimal, bem próximo do 3. E tá fácil, né? 2,75 é exatamente o quadradinho que está mais próximo do 3, é este aqui, que eu estou fazendo a marquinha, ok? Próximo é o 20 centésimos. 20 centésimos. Para fazer com que este cálculo aqui ele fique mais fácil de você realizar, você pode, por exemplo, cortar o mesmo número de zeros em cima no numerador e embaixo no denominador. Se você fizer isso... Opa, errei aqui. Vamos lá, vamos fazer de novo. Se você cortar o 0 em cima e o outro embaixo, você terá o 2 décimos. Se você fizer uma conta rápida aí na sua casa, na calculadora mesmo, dividir o 2 pelo 10, você vai perceber que vai chegar no 0,2. Veja que ele é um número menor que o 0,5. Ou seja, ele está à esquerda do 0,5, ele vem antes. Já localizamos o 0,5, que é a fração 1 sobre 2. Então, se o 0,2 vem antes, então já entendemos que 20 centésimos é exatamente o primeiro quadradinho aqui, ok? E finalmente é o que sobrou aqui, né? É o 1,5. 1,5 está entre o 1 e o 2, exatamente na metade da distância entre o 1 e o 2. Então podemos aqui fazer a ligação. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Complete com pertence ou não pertence. Esse símbolo aí, um E pertence e um E cortado não pertence. Então, vamos lá. Letra A. O 7,33 pertence a quê? Que é o símbolo dos números racionais. Bom, precisamos saber o que é números racionais. Números racionais é todo e qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. O 7,33, nós vimos isso já em outras aulas, ele sim
ele pode ser transformado em fração. Todo número decimal finito, como assim finito? Existe o infinito? Existe. Existe o número decimal infinito que ele não tem o último dígito. Ele tem reticências no último dígito, ou seja, indicando que aquele número vai para o infinito. Quando o número decimal ele não tem essas reticências, os 3 pontos, que é... Deixa eu só fazer aqui. Isso aqui, ó. 3 pontos. Se fosse assim, ó. 7,33 seguido de 3 pontos. Se fosse este número é infinito. Ele significa, esses 3 pontos, a reticência, significa que o número ele não termina no segundo 3 aqui, no segundo dígito depois da vírgula. Ele continua infinitamente. Então, este número, ele é infinito. Já o 7,33, ele é finito. Então, todo número decimal finito é racional. Ele pode sim se tornar fração, portanto, pertence. Ok? Letra B. N de naturais pertence aos racionais? Ou seja, a pergunta seria o seguinte: todos os naturais podem ser escritos na forma de fração? Sim, todos os naturais. Quem são os naturais? São os números inteiros a partir do zero para cima. 0, 1, 2, 3. Qualquer um deles pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, 4. Ele pode ser escrito na forma de fração? Sim, ele é a mesma coisa que 8 sobre 2. Certo? 8 sobre 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, todos os números naturais pertencem ao conjunto dos racionais. Tá? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Pronto. Pertence. C. 0,7 pertence a Z. Z é o conjunto dos inteiros. Pertence. O conjunto dos inteiros já diz, ele não agrega nenhum número quebrado, parte de um inteiro. O 0,7 é os 7 décimos, ele não é um número inteiro, ele é quebrado. Então, os 7 décimos, ou 0,7, não pertence aos inteiros, ok? Ele não pertence aos inteiros. Então, este é o símbolo que eu coloco. 7/5 é uma fração. Pertence aos números naturais? Não, é uma fração. Naturais apenas sugere e aceita números inteiros a partir do 0. 0, 1, 2, 3. Então 7/5 é um número quebrado. Então não pertence aos números naturais. E os naturais pertencem aos inteiros? Sim. Todo número natural, ou seja, 0, 1, 2, 3, ele é um número inteiro também. Então, pertence aos números inteiros. Letra F. Que é racionais, pertence aos inteiros? Bom, essa pergunta é fácil de responder se você acertou a letra C. Porque a letra C é um número racional. E por ser racional, ele não é inteiro. Racional... Ele pode ser inteiro? Pode. Por exemplo, o 1, o 2, o 3 é um número racional? É, porque ele pode ser transformado numa fração, ok? Mas, por exemplo, 0,5, 1,2, o 3/4, ele é um racional? Sim, porque é uma fração. Mas é um inteiro? Não, porque inteiro só admite número inteiro, como diz o próprio nome. Então, os racionais não pertencem aos inteiros, ok? 2,48. Gente, esse tracinho em cima é uma outra forma de representar um número infinito. Significa que o 48 repete-se infinitamente. Então, se fosse escrever de outra forma, eu escreveria 2,48, 48 e 3 pontos, ok? Ou seja, esse 2,48 com traço em cima, esse traço em cima é uma forma de indicar que o 48 se repete infinitamente. Então, aqui é um ponto importante.
Esse 2,48 é uma dízima periódica, porque com o traço em cima indica que o 48 vai se repetindo periodicamente, infinitamente. Então, toda dízima periódica é um número racional, porque ela pode se transformar em fração, a fração que é chamada de geratriz. Nós temos aulas sobre isso aqui no canal, sobre dízima periódica. Então, toda dízima periódica, ou seja, o número decimal infinito, que tem períodos que repete o valor, né? Ele é uma dízima periódica, então, portanto, é um número racional. Pode se transformar em fração, portanto, pertence aos racionais. E agora a letra H é a última, é também fácil de responder. 4/6 é uma fração, mas pode se transformar em um número inteiro. É só você pegar o 4 e dividir pelo 2. 4 dividido por 2 é 2. Se fizer a regra de sinal, menos 4 e mais 2 vai dar menos. Então, 4 negativo sobre 2 é o mesmo que dizer menos 2. Menos 2 pertence aos naturais? A resposta é não. Por quê? Porque os naturais admitem apenas números positivos inteiros a partir do zero. Então, não pertence. Se por acaso, ao invés de n, tivesse z, aí pertenceria, porque z é números inteiros. Ok? Então, toma cuidado. Às vezes está no formato de fração, mas se você dividir o de cima pelo de baixo, ele consegue ter o resultado de um número inteiro. Então aquela fração ela pode ser um número inteiro, ok? Mas neste caso aqui, como o caso aqui é n, então não pertence porque os números naturais não admitem números negativos. Se fosse 4/2, os dois positivos, 4 e o 2, um dividido pelo outro daria 2. Aí sim, 2 pertenceria aos números naturais. Muito bem, está aí a aula. É importante que você participe de todas as aulas referentes ao conteúdo. E para isto, para que você não fique fora de nenhuma das aulas aqui do canal, se inscreva no canal. Clique aqui no botão vermelho, onde está inscreva-se, e também clique no sininho, para que quando tivermos uma nova aula, você venha a ser notificado. Como eu disse, assista todas as aulas. Se o conteúdo que você está estudando é conjuntos numéricos, então todas as aulas referentes a isto, procure assistir, tá? Se o assunto for outro, como trigonometria, geometria, enfim, qualquer tipo de conteúdo que você estiver assistindo aqui, tenha o hábito de assistir todo ele, para que você consiga, então, construir um entendimento sobre aquele assunto. Tá bom? Gostou da aula? Dê um joinha, clique no joinha, ajuda muito o canal, e compartilhe ele nas suas redes sociais. Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.